Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Antônio Menezes. Atuou como diretor executivo, vice-presidente executivo, presidente de conselho de administração de diversas empresas do sistema Petrobras, como Braspetro, Fertilizantes, Gaspetro. Foi diretor executivo de serviços da Petrobras. Atualmente empresário, consultor de engenharia nas áreas de energia e meio ambiente. Nelson Romano. Foi presidente da ABM, foi diretor de operações do projeto Rio Polímeros. Atualmente diretor-geral da Doris Engenharia. Antônio Miller foi diretor da Promon Tecnologia, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da ABB Cetal Lumos, atualmente sócio fundador da AEM. Luiz Mendonça, gerente executivo de materiais e gerente geral de P&D de Gás e Energia do CENTES, foi presidente da Petronet, atualmente consultor para o setor de óleo e gás na PUC-Rio e empresas. Gostaríamos de conversar sobre as engenharias em óleo e gás no Brasil. Boa tarde, Menezes, Romano, Miller, Mendonça. Boa tarde. Boa tarde. Convido-os, então, a debatermos sobre as engenharias em dois tempos. O primeiro dos tempos, uma avaliação, uma história, uma crítica de como foi a história da engenharia no Brasil em óleo e gás, o status atual, tanto em upstream como downstream. Um diagnóstico, né? Quem gostaria de começar a falar? Olha, se você não for, você tem que definir essa prioridade aí como coordenador, mas, de qualquer forma, eu acho que eu sou o mais velho aqui. Mais velho, então? O mais velho... Não, rapaz, o Miller é mais velho. Estou deixando aqui o Miller, então... Desculpe, Miller, eu não sabia que você era mais velho. Quanto você tem? 7,4. 7,5. Então tá, estou mais livrado. Nós nos conhecemos desde o primeiro ano de engenharia. Ele foi meu cara. Eu fui calouro dele. Eu fui aluno de você. Boa tarde, Cavanha. Eu vou contar uma história, que eu vou lá atrás para mostrar o que aconteceu no Brasil em termos de engenharia. Algumas décadas atrás, não existiam empresas brasileiras de engenharia, empresas em si brasileiras. Então foi a época que várias empresas estrangeiras entraram no Brasil. Tipo, no caso da Promon, foi a Procon, a Morrison Knudsen, depois a Internacional de Engenharia, a própria Bechtel. Mas com o tempo, começaram a aparecer empresas de engenharias brasileiras, que se tornaram muito capacitadas. Por exemplo, no caso da Promon. O que é Promon? Procon Montreal, essa é a origem da Promon. Então ela foi criada, tá certo? A partir de uma sociedade de pessoas com uma empresa privada. Sob demandas da Petrobras? Naquela época, sem dúvida nenhuma, o grande cliente naquela época era a Petrobras. E também muita mineração. Quer dizer, tinha outras empresas. A Petrobras, na época, também empresas de mineração. E aí começou também o caso, por exemplo, do caso da Morrison com a Internacional de Engenharia, especialmente a Morrison, a parte de hidrelétrica. A primeira grande obra que foi feita aqui no Rio, conjuntor de Ribeirão das Lajes, Santa Cecília, depois Paulo Afonso, mas tudo isso mais com empresas ainda estrangeiras, mas já estavam começando a surgir empresas. E surgiram grandes empresas. Surgiram a Promon, surgiram a Natron, uma empresa muito importante na área de processo. Eu me lembro quando eu estava na Promon, o nosso grande concorrente em processo era a Natron. Infelizmente a Natron desapareceu. Isso no downstream. E no downstream foram aparecendo empresas que cresceram, Cetal, por exemplo, a Cetal que depois virou a Cetal Lumos. Né? É interessante, porque chegou uma certa época, por que ela virou Cetal Lumos? Chegou uma certa época que as empresas teriam que ter parceiros brasileiros. Então, quando a Lumos juntou a Cetal, e a Cetal naquela época, para ter parceiro brasileiro, era o Grupo Monteiro Aranha. Então, foram crescendo, downstream foram crescendo. O grande crescimento inicial foi downstream, mineração, tá certo? E hidroeletricidade. Termoelétrica muito pouco na época. Depois, com o advento
aí do exploração e produção, começaram a surgir empresas brasileiras muito competentes. Eu chamo empresas brasileiras, empresas que são 100% brasileiras e trabalham aqui. Eu, por exemplo, eu vejo a Doris como uma empresa brasileira, ela está aqui. Ela está aqui. Então, foi desenvolvendo uma grande especialidade em exploração e produção. E nesse contexto, o Brasil foi um grande exportador de engenharia. Nós vemos, por exemplo, voltando um pouquinho a Promon, se você olha, nós fizemos projetos na Venezuela, fizemos 8 projetos na Venezuela, fizemos projeto na Argélia de siderurgia, fizemos projeto na Nigéria, de telecomunicação e petróleo. Excelente. E Romano, me conta uma coisa, que engenharias seriam essas? Engenharia básica, engenharia de construção, montagem? A engenharia básica, na área de petróleo e petroquímica, ela vinha normalmente de empresas estrangeiras, né? E fazendo parcerias com empresas brasileiras. Então, houve uma participação do Estado, no início, que estimulou o crescimento da indústria brasileira, criando-se uma capacitação muito grande. Dou um exemplo, a Petroquímica União, que foi a primeira grande central feita no Brasil, ela usou a tecnologia da Lumos, mas na época ela foi, digamos, obrigada a ter um parceiro brasileiro, ela se juntou com a Cetal. E ao final da década de 90, a Lumos acabou indo embora e a Cetal se tornou uma enorme empresa de engenharia na época. Transferiu conhecimento? Transferindo conhecimento, transferindo todo o conhecimento do processo. Quando eu falo conhecimento do processo, eu não estou falando do process design básico, que esse tem 3 empresas no mundo que faz. Mas a engenharia de processo, a partir daí, o Brasil criou uma capacitação imensa na área de downstream e, posteriormente, o Líbero vai falar um pouco, na área de direito também na área de upstream. Inês, essa visão da engenharia, a Petrobras tinha essa estratégia de fazer essas ligações internacionais com as nacionais? Como é que isso funcionou? Isso aí eu considero o seguinte, que se a gente voltar na história, nós vamos ver que até bem pouco tempo atrás, que eu digo a partir de 97, não, porque mudou a legislação. Mas até lá, a Lei 2004, que decidiu o monopólio da Petrobras, operacional da Petrobras, ela criou um mecanismo de que, a partir de 1968, 67, ela resolveu criar a engenharia na Petrobras como fator de diferenciação das suas unidades operacionais. Naquela época não se falava, a não ser que nós precisávamos ter petróleo, mas não tínhamos petróleo. Então, por concepção, a gente não tinha. Então, nossa ação era no downstream, incentivando as obras que estavam no GEOP, e logo depois que o GEOP, que fez as modernizações daquelas unidades que já existiam e estava construindo pela primeira vez uma refinaria nova, da forma como eles comentaram, comprando a engenharia de empresas internacionais, mas com detalhamento de empresas nacionais, é a primeira iniciativa, e pagando em moeda nacional, porque nós não tínhamos reservas monetárias para pagar, né, o valor, inclusive, da construção. Então, era necessário desenvolver essa capacitação no Brasil. A partir daí, acabando o GEOP, criou-se o Serviço de Engenharia, que foi uma fusão da engenharia civil com as outras engenharias na Petrobras. Ela existia separadamente, então isso foi tudo unificado na Petrobras, através do Serviço de Engenharia. Então começou-se a fazer a obra da refinaria do Paraná, né, onde os projetos já foram concebidos, inclusive com Cetal, Lumos, Japan Gasoline em Montreal, enfim, com a participação efetiva nesta condição, sempre fazendo com a parceria com a firma nacional. E o grande autonomia para decidir isso era o fato de que a Petrobras exercia o seu poder de compra. E como ela era gestora do monopólio, ela funcionava como setor petróleo. Então a valorização que a Petrobras deu naquela época foi de enfatizar que
todo o conhecimento passível de ser transferido para o mercado brasileiro seria feito através dos investimentos. Nossa, você... Foi assim, desculpe, só para Claro, completar claro. o raciocínio, que isso não ficou só no downstream. Quando nós entramos na bacia de Campos, As as águas plataformas rasas. fixas, né, e que naquela época eram profundas, né, o mesmo modelo foi utilizado. Contratação de empresas internacionais com participação das empresas nacionais. Acabou, desculpa, pegando o gancho Claro, que ele falou, claro. só um gancho para fechar isso que ele colocou, acho que ele colocou muito importante. O que acontece é o seguinte, nesse contexto, a empresa brasileira deveria ser majoritária. Mesmo que operacional fosse de empresa estrangeira, mas se você olhasse a participação acionária, a empresa brasileira era majoritária. Mendonça, você viveu engenharia e viveu materiais, né? E se fazia uma seleção dos principais equipamentos, a engenharia dos principais equipamentos, fora da contratação do serviço da empreiteira, do montador. A Petrobras especificava e ia ao mercado comprar os seus equipamentos principais. Era isso que funcionava? Tinha praticamente até para se aproveitar também do efeito escala, né? Havia a construção e existência de vários empreendimentos em conjunto. A concentração ou a consolidação da demanda era feita de tal forma que a Petrobras pudesse ir ao mercado e ter condições de aquisição mais favoráveis do que cada um comprar isoladamente, né, entregar em prazos diferentes, em condições diferentes de preço, tá? Mas isso tudo numa perspectiva histórica aí que eles acabaram de falar. Isso foi mudando ao longo do tempo, né, com a primeira contratação que teve de EPC, que aí integrava tudo, foi P18, se eu não me engano, em 1991, né? Por aí, P18, onde você tinha a integração desses equipamentos. Então, aquilo que era comprado pela Petrobras maciçamente, né, em termos de tubulação, acessórios, válvulas, etc., e outros equipamentos e materiais, eles passaram a ser fornecidos pelas empresas EPCistas, né, porque esse efeito de escala foi transferido para essas empresas e também para essas empresas dava um resultado melhor e um preço menor para fazer o mesmo tipo de trabalho, porque era uma visão mais integrada, como deve ser de uma cadeia, né, de suprimento, né, de serviços e materiais. Então essa foi uma transição que passou de concentração de compras pela Petrobras pela descentralização de compras através dos contratos de EPCistas, principalmente de construção e montagem. Os materiais críticos ainda continuavam a ser comprados pela Petrobras. Você comprava uma turbina, a gás ou alguma coisa desse tipo, isso ficava mais com a Petrobras, até buscando uma padronização que você teria que ter depois que a unidade entra em operação. Romano, e qual é o status da engenharia do Brasil hoje? É uma pergunta complicada, mas vamos lá. Do ponto de vista da capacitação, o Brasil ainda tem uma capacitação muito grande em engenharia, perdendo gradativamente, principalmente na área de upstream, que é hoje onde tem serviço. Porque as grandes atividades da upstream, a última, ocorreu em 2002 com a Rio Polímeros, quando tínhamos ainda uma empresa de engenharia forte, que era a Central na época, parceria com alunos, que fez esse grande complexo. Então eu diria que entre 2002 e 2010 nós chegamos no clímax de capacitação de engenharia no Brasil. Chegamos a um ponto que em downstream, tendo o Process Design Package, nós tínhamos condição de fazer uma petroquímica inteira aqui, sem nenhuma dúvida. Eu trabalhava na Lumos na época e vivenciei isso. Em downstream, depois de 2010, nós criamos uma capacitação desde a cabeça do poço até o flare. No upstream criamos uma capacitação desde a cabeça do poço até o flare. Então, nós chegamos naquela época a um clímax. Você perguntou a situação hoje nós estamos descendo a ladeira. Né? Estamos perdendo rapidamente essa capacitação toda. E downstream, pela falta de investimentos, não está acontecendo nada, e em upstream, pela forma com que as coisas hoje estão sendo
conduzidas. A forma se diz a maneira com que as empresas que estão chegando vão contratar os serviços de engenharias? São duas coisas diferentes. Uma delas são as grandes operadoras chegando. Elas estão chegando, mas ainda não chegaram, em termos de produzir engenharia aqui. Porque elas ganharam os blocos. Agora elas têm que pegar as licenças operacionais, perfurar, dimensionar os campos. E, então, digamos, as grandes plataformas desses últimos leilões estão ainda no horizonte a chegar. O que as empresas estrangeiras vão fazer é uma incógnita. Depende da capacitação até que nós vamos ter em 2023, 2024, uma coisa dessa natureza. Agora, o aqui hoje, a engenharia está numa encruzilhada bastante difícil, porque com a falta de recursos para investimentos que tem no Brasil hoje, a verdade é que, embora não exista mais um monopólio, mas de fato existe um grande cliente para plataformas hoje no Brasil. Né? E esse grande cliente, por razões diversas, hoje tem a opção de fazer as suas obras, construir suas plataformas de engenharia no exterior. E, obviamente, cada plataforma que sai do Brasil e vai para fora são 250, 300 empregos de engenheiros que vão embora. Desaparecem os empregos e desaparecem os engenheiros, porque são pessoas já idosas, com certa idade, de grande capacidade, que não tendo o que fazer, dirigem a sua vida para outra coisa. Então, é uma capacitação interessante. Fazer colocar um ponto aqui que eu acho que é importante nesse comentário do Nelson, que é o seguinte: independente de qualquer coisa, existem fatos, o sistema do setor petróleo funciona em vales e picos aí, né, que a gente tem fases depressivas, faz parte do sistema, é assim, né? Então, esse fluxo de investimentos, ele depende muito do crescimento. Você investe muito para depois você ficar numa recuperação, isso faz parte. Nós estamos vivendo hoje um momento difícil, que é esse momento de falta de capacidade de investir. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que a gente acha, que eu tenho certeza, é que se você perder a autonomia de decidir nesse assunto da engenharia, no conhecimento, você realmente não vai fazer nada. Porque a oportunidade de se desenvolver uma capacitação nacional é esta, de você estar produzindo esse trabalho aqui, junto aqui. Você pode, tendo recursos, comprar fora. Então, por exemplo, você pode comprar um FPSO lá fora e usá-lo como ferramenta, apenas como você estava comentando. Então, se transferiu a compra de tubos, conexões, válvulas, algum equipamento engenheirado, transferiu-se isso. E você está fazendo aqui hoje o seguinte: eu compro um furo, compro uma boa capacitação em retirar esse óleo lá do fundo, que eu já tenho, achei, consigo produzir com outra ferramenta e consigo fazer um flutuador lá, que é uma unidade de processo a 300 quilômetros da costa, e comprei isso lá fora. Então, o que nós fizemos? Não fizemos nada, estamos produzindo petróleo. Muito bem. Só que nós perdemos a autonomia de decidir sobre isso. Ficamos na mão de quem produz as coisas. Então, o que sinto na engenharia, e era a estratégia que nós tínhamos antes, é que se eu não conseguir comprar lá fora, eu sei fazer aqui dentro. Prefiro até comprar lá fora. Mas eu só vou ter essa autonomia para decidir, eu sei fazer aqui dentro, se eu ficar fazendo. E hoje nós não estamos fazendo, então a gente não sabe. Nós vamos deixando de saber. Estamos deixando de saber. Estamos a caminho de, ainda temos uma capacitação. Um ponto importante, continuando o que ele falou, é que a engenharia, que mesmo a engenharia de detalhamento, era um tremendo indutor da economia, porque na engenharia que os equipamentos são especificados e comprados. Exatamente. Se você pega uma empresa de engenharia do exterior, a tendência dela Comprar no mercado é deles. comprar, ela conhece. Mais ainda, ela não conhece os fornecedores aqui, as especificações. Então a engenharia é um tremendo indutor para os equipamentos e materiais. Deixa eu te contar
dois casos, um de sucesso e um de insucesso, que eu acho que faço voto que a gente não chegue lá. Sucesso, voltando à capacitação anterior da engenharia brasileira. Polietileno linear. A expansão da Politeno foi o polietileno linear. Eles escolheram a tecnologia do DuPont Sclairtech. Por coincidência, essa tecnologia estava licenciada também para Central Lumos. Eles foram visitar Central Lumos na época, etc. e tudo. Nós fizemos uma apresentação. Fomos contratados para fazer o conceitual. Depois do conceitual, o básico. Depois do básico, o detalhamento. Depois foi feita uma concorrência para montagem, nós demos uma concorrência de montagem, fizemos uma montagem. Tá certo? E fizemos a montagem. Eles tinham contratado uma construção civil, estava dando problema. Nós assumimos uma coisa, a construção civil, então assumimos o pacote como um todo. Qual foi o resultado disso? Olha que coisa interessante. Qual foi o resultado disso? A Lumos estava desenvolvendo uma na Venezuela, Resilim, lá, o grupo zuliano. Sabe quem comissionou aquela usina? Politeno e Central Lumos. Por quê? Tiveram um grande sucesso, pegando desde o começo. Esse é um grande sucesso. Um insucesso, faço voto que não aconteça aqui no Brasil. Você conhece muito bem, eu acho que você também conhece muito bem. PDVSA, PQVEM. Teve uma época que no passado você olhava, PDVSA era muito capacitado. PQVEM era igual a Petroquímica, muito capacitado. O que aconteceu na Venezuela nas últimas décadas, quem está gostando muito da PDVSA é o pessoal do Canadá e o pessoal de Houston. As cabeças pensantes, tanto da PDVSA quanto da PQVEM, estão em Houston e estão em Toronto. Faço votos que isso não aconteça aqui, porque se não tiver investimento aqui, continua o sangramento de belíssimas cabeças para o exterior. Agora, tem papel do Estado nisso ou é uma questão de mercado? Não, o Estado teria que apoiar a engenharia. No passado, você tinha apoiar no seguinte sentido: não é privilégio. Proteção. Dá financiamento, como qualquer país dá financiamento para a engenharia. Eu acho qualquer que aqui país. nós temos nós fizemos isso, eu estou com a minha deformação natural de ter sido o tempo todo Petrobras. Então tem uma dificuldade. Você é uma cabeça brilhante. Não. Então o que eu estou convencido é de que nós éramos obrigados a pensar nisso e fazer isso. Tínhamos um problema de dinheiro e depois tínhamos uma convicção de que isso era importante na Petrobras, desenvolver a capacidade dela própria, decidir o que era bom para ela fazer, independente do país. Perfeito. Mas o país se utilizava disso. Na medida em que você começa a tirar este núcleo, algum outro núcleo você tem que criar no Estado brasileiro para se preocupar com essa estratégia. Isso. Que hoje não tem essa que hoje preocupação. não, hoje acho que ainda tem, mas que tem o SEMPES, tem um tamanho significativo. Sim, tem ainda, empresa, tem um monopólio de fato, mas é como uma empresa. Se você acabar com isso e tirar esta responsabilidade, eu acho que o Estado tem que suprir isso de alguma forma. E não de multa. Isso. Sim, de incentivo. E de incentivo, porque senão você cria uma penalidade e você fica tentando valorizar basicamente o insucesso. Eu vou ganhar o dinheiro com insucesso. É isso aí. Não tem sentido isso. O sentido está aí. Por que as empresas vão fazer no Brasil, uma empresa internacional? Porque ela está tendo vantagem, é óbvio. Ninguém vai botar, nenhuma empresa que vier para o Brasil para trabalhar e produzir no Brasil e transferir tecnologia no Brasil, não vai trabalhar fora se ela tiver um benefício aqui dentro. Atratividade. Agora, isso precisa ser uma política, tá certo? Pública. De Estado e ao longo do tempo. É claro, isso não é cartorial. Isso. Não é cartorial. Não é dizer que você tem que comprar no Brasil porque é obrigado a comprar no Brasil. Isso foi no passado com a lei de similaridade, em que eu não tinha dólar nenhum para comprar nada, para fazer nada fora. Então aí sim, você tinha o seguinte, que eu tenho que fazer, tem que ser assim. Então essa aliás, uma dificuldade que a gente tem aqui com as novas operadoras que vão chegar a competir com as empresas de engenharia internacionais é que lá fora os outros países têm uma política de Estado. Isso. Então eles incentivam a engenharia deles, que é onde está a sobrevivência. e
aonde Então, fica, essa é uma barreira que nós vamos encontrar também. onde fica essa expressão que a gente está mais ou menos assim batendo aqui. Autonomia de decisão. Autonomia de decisão significa assim, eu decido o que eu vou fazer em meu benefício. Se você não estiver olhando a sua cadeia, talvez o Jack Welch, famoso aí na gestão, ele dizia isso: eu não tenho nada contra o intermediário, desde que eu consiga chegar naquele que vai comprar o meu produto, da forma, eu divido com todo mundo, não tem problema. Agora, se alguém faltar aqui no meio do caminho, eu tenho que conhecer aquele meio do caminho para ter autonomia de decisão. Então, desculpa, eu acho esse tema muito importante. O que acontece é o seguinte, eu quero bater nessa tecla. Tem que ter, para empresas de engenharia aqui no Brasil, independentemente de ser estrangeiro ou não, empresas de engenharia brasileira considera quem está aqui como engenharia, tá certo? Tem que ter um incentivo para ela. Porque o que acontece é o seguinte, as operadoras de fora... Incentivo do Estado. Do Estado. É isso que eu estou ainda... Não proteção, não proteção. O que você está chamando de financiamento. No passado existia financiamento para as empresas de engenharia. A própria FINEP da vida financiava dela. Exportação de serviços. Exportação de serviços, né? Ajudar as empresas a exportar serviços. Hoje em dia, se você for tentar ajudar uma empresa a exportar serviço, e ó, já vamos olhar, estão ajudando. Agora, desculpa, deixa eu terminar. Então, o que acontece? As empresas operadoras que vêm de fora, a preferência delas é natural. Trazer empresas que ela conhece, que trabalha direto, até quase sem contrato. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. É natural, não tem nada de errado, é natural. Se você tiver, as empresas que estão instaladas aqui, tiver algum incentivo, trazer financiamento, etc. e tudo, tá certo? Elas se posicionam, porque a capacitação existe. Ainda existe. Se demorar muito, não vai existir. Eu queria só botar um ponto aí, que é a questão da preparação dessa massa toda, né, para fazer frente a essa capacitação. São um ponto pelo lado do que vocês falaram aí, da intermitência que tem os investimentos, né? Você nunca vai conseguir, né, pelo menos nessa área de petróleo, olhando só Brasil, e fazer um ciclo de investimento onde você começa de zero engenharia até um clímax de engenharia e depois a unidade fica em operação, fica 30, 40, 50 anos, como tem refinaria aí, está precisando de engenharia para revamp, para manutenção, revisão, reengenharia, tudo aquilo que é aplicado à operação. Quando acaba aquele clímax que começa a descer, você fica um período muito longo, como disse o Menezes, que é a recuperação de investimento, quando você está olhando esse mercado que está aqui. Para você aproximar esses ciclos, não adianta você chegar para as empresas que vêm emprestar, não, peraí, não investe agora não, investe daqui a pouco. Quer dizer, isso, agora, se você olhar o mundo, né, exemplo, a Coreia olha o mundo, então o Japão olha o mundo. Demandas ao mundo. Aí você consegue aproximar ciclos em várias regiões do mundo. Para isso precisa ser incentivo. Você não consegue fazer nenhum movimento daqui para o exterior e provar que você é competitivo se não tiver um incentivo. Né? Não é proteção, é incentivo. Como exemplo, nesses últimos 20, 30 anos, o Brasil tinha pessoal com nível superior, entre 25 e 34 anos, 16% da população, do pessoal da população. Entre 55 e 66 anos, 11%. A Coreia tem, entre 25 e 34, 70% de nível superior. E entre 55 e 66, 19,7%. Ou seja, ele preparou a base para fazer frente ao futuro que vinha no mundo, não na Coreia, no mundo. Essa visão que você tem da exportação, né? Da exportação seria outra coisa. O número de engenheiros que entram nas faculdades brasileiras é que está no estudo do Ministério de Educação e Cultura, do MEC, né, publicado em 2018. E referente até 2017. O número de engenheiros que ingressam nas faculdades de engenharia por 100 mil habitantes, por 10 mil habitantes, aliás, em 2011 no Brasil era 14,8. Você tinha 14,8 engenheiros ingressando na faculdade de engenharia. E em 2017 você pulou para 17,4. Então 17 por 10 mil habitantes. A OCDE tem 11,5. Pô, tem um número bom aí, né? O problema é o outro, aqueles que saem, que conseguem concluir o curso. Né? Em 2011 foram 3,3 engenheiros, quer dizer, ingressaram 14,8 e saíram 3,3.
Em 2017, eram 17 engenheiros, né, por 10 mil habitantes, e saíram 7 engenheiros por 10 mil habitantes. E na OCDE, 9,1. Ou seja, nem toda aquela massa que entra você consegue formar. Então, se eu estou olhando, né, por exemplo, a própria Petrobras publicou agora seu plano de negócio, tem 7 FPSOs para fazer até 2023. Tá certo? Para entrar aqui. Essa esquece, amigo. Não consegue formar ninguém, a menos essa competência que já existe. Para para o período mais longo, aí, de 2030, 2040, né, dito aí pelo secretário de Energia, lá o Márcio Félix, né? Então, 35 sondas esperadas com essa abertura que você citou, 50 FPSOs, 270 barcos de apoio, né, citado aí pelo Lucas Tristão, né, dentro e sempre ele não definiu o período. Mas quantos engenheiros nós vamos precisar? O Estado não precisa olhar esse negócio. Não que ele vá interferir, mas organizar. O IPEA diz que não falta engenheiro. O outro diz que falta. Quais são aquelas instituições que falta, não falta? Quem é que está junto nesse negócio para resolver esse futuro? Ou seja, concluindo essa primeira parte, nós temos um grande problema. Né? Temos um grande problema. Mas tem uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E em cima disso, vamos partir então para o segundo tempo. Temos uma mudança de mercado efetiva, real, né? Vindo majors comprando aí IOCs, tudo comprando blocos exploratórios e que vão demorar para serem colocados em prática ainda, né? A Petrobras investindo fortemente, está fazendo movimentos de desinvestimento pesado, que são oportunidades para quem está comprando, vai fazer seus revampos e tudo. Como será a engenharia do futuro no Brasil e o que tem que ser feito no Brasil para que isso aconteça? Falando de engenharia, o que precisa fazer? Né? Eu colocaria isso num contexto bem amplo. A primeira coisa que precisa fazer é valorizar a engenharia. Hoje em dia, no Brasil, a engenharia, francamente falando, está sendo relegada. Com essa a busca extremada de redução de custos que existe hoje no país, principalmente por parte das empresas estatais, e o país é extremamente socializado, a participação do Estado é enorme, principalmente nas indústrias óleo e gás. Então está acontecendo que nós estamos tendo uma falta de engenharia. A nova lei das licitações induz o desaparecimento das empresas de engenharia. Né? Uma empresa que produz bicicleta é comparada a uma refinaria. Os critérios são exatamente os mesmos. O critério é preço. Fora do Brasil cujo é preço diferente? É diferente. Bom, basta ver as operadoras que estão aí. As operadoras, nenhuma delas faz isso. De chegar e não ter um vendor list. Hoje em dia você sabe que com a nova lei das licitações o vendor list passa a ser uma coisa secundária. Então você chega a extremos de ver empresas de jardinagem competindo em projetos de engenharia. Existe. Existe. Então o que acontece? As empresas de engenharia hoje estão deixando de ser empresas de engenharia. Elas funcionam por projeto. Mas o que tem que ser feito? O que tem que ser feito, uma das coisas que tem que ser feito é trabalhar para mudar essa legislação. Porque a presença do Estado ainda é muito grande. Né? E se a presença do Estado não for corrigida, isso vai continuar. Então esse é um trabalho que precisa ser feito, né? Junto ao legislativo, alguma coisa desse tipo, isso precisa ser mudado. Eu acho que eu concordo. Eu acho que a engenharia ela precisa ser entendida como um fator de desenvolvimento. Não como um custo. Não como custo. Quer dizer, ela é onde você pode, de todos os investimentos, onde você pode tirar a mais-valia do que você pensou. Porque quando você gasta no sentido de valoriza a engenharia, seja no básico, no conceitual, seja no detalhamento, você consumindo mais inteligência e mais capacitação nisso aí, você economiza onde você gasta inevitavelmente durante os outros ciclos de investimento. Então ela tem que ser entendida como um fator, como uma ferramenta de desenvolvimento. Por exemplo, voltando àquele exemplo anterior, é um péssimo negócio para o Brasil, na minha opinião, deixar que o oásis do pré-sal
e da necessidade de monetizar toda aquela reserva, e eu concordo, porque o mundo está caminhando para que isso seja menos valorizado no futuro, então você tem que fazer disso o mais importante possível produção. Acelerar. Ok, não tem dúvida. Mas você vai usar um FPSO como uma ferramenta, comprando lá fora e só operando aqui, você está perdendo inclusive a capacidade de operar. É uma ignorância, por exemplo, se imaginar que um equipamento desse não falha. Quer dizer, o custo total acaba sendo Eu ruim. não consigo nem operar com competência pelo ciclo de vida projetado. É verdade. Miller, Porque quando você tiver que fazer uma intervenção, como é que se deve contratar a engenharia? Primeira coisa, eu acho que deve se contratar a engenharia por capacitação, não por preço. Porque, como foi mencionado aqui, a inteligência está na engenharia. Tá certo? Mesmo que às vezes você contrata uma engenharia um pouquinho mais cara, você economiza no todo. Por quê? É onde está a inteligência. As empresas estrangeiras fazem isso. Fazem isso. Claro. Ela tem um vendor list, como foi mencionado aqui, tem empresas que estão acostumadas a trabalhar com elas. Né? Tem muitas empresas que o cara, às vezes, não tem nem, começa sem contrato, porque já está tão acostumado a trabalhar com ela, o cara sabe como ela age, o cliente sabe como age, etc. E tudo. Então tem que ser capacitação, não por preço. Mas o importante é isso, ter um vendor list e capacitação. Não adianta, como foi mencionado aqui, uma empresa de engenharia concorrendo com uma empresa de jardim para fazer engenharia. Isso é um nonsense. posso fazer aproveitar isso aqui, até aproveitar o Mendonça, que ele tem mais qualificação para falar disso, mas é só para o gancho da Petronet. Essa é a Petronet hoje é uma deformação do que nós estamos falando aqui. Ferramenta usada de forma completamente inadequada. Ela foi criada no sistema Petrobras originalmente para fazer aquelas compras que fossem subsidiárias às suas necessidades, mas usando o seu poder de compra para poder atender ao menor custo possível nas operações. Mas nunca de comprar um projeto engenheirado. fazer leilão de árvore de Natal, né? Nunca. Pode ser que a ferramenta, aquilo é uma ferramenta, ela pode ser que ela esteja sendo usada de forma inadequada. Ou seja, eu posso até fazer uma licitação, mas eu não posso abrir para o mundo para que uma jardinagem ganhe uma. Mas é uma questão legal. É uma questão legal. Você acha que eles estão satisfeitos com isso? Eles não estão satisfeitos. Claro que não. Não estão satisfeitos, porque mais adiante vai haver um preço a pagar. Um coitado de engenheiro hoje que está fazendo essa compra pode até ser vitimizado no futuro. E o engenheiro de uma empresa, de um vendor list, que vai dotar aquele projeto com a inteligência que o Miller citou, ele é um engenheiro que hoje em dia é diferente daquele engenheiro do passado. Ele tem toda aquela formação e aqueles que estão chegando hoje já tem essa visão de lidar com coisas mais complexas, de estar mais integrado, de estar preocupado com a internet 4.0, com a internet das coisas, com a digitalização de processos, com a integração de negócios. Antigamente ele fazia aquele projeto voltado para a fabricação, voltado para a construção e montagem, voltado para a manutenibilidade. Hoje não, hoje ele tem que fazer um projeto voltado para a digitalização. Ele tem que estar pensando 30 anos à frente, o mundo vai ser diferente. E ele vai estar. Então, tudo isso aí é o engenheiro que está ali, não é o que está na jardinagem. Mas eu não posso perder a noção do meu objeto. O meu objeto é processar aquele petróleo e adequadamente produzi-lo e vendê-lo. E não fazer um FPSO. Isso aí. Então, eu tenho um ciclo de vida que está na engenharia. Não quer dizer que foi feito. Ele é uma inteligência ligada. Depois que eu montei aquela unidade lá, a 300 quilômetros da costa, seja ela da Shell, da Petrobras, quem quer que seja, vai ter que operar aquilo lá 10, 20 anos. E vai ter que funcionar bem, porque se não funcionar bem e eu não tiver capacidade não vende. Não produz, não vende. Vai ter uma decisão estratégica hoje para tomar para o futuro, que é garantir que isso aconteça dessa forma que você vai. Eu acho que outra coisa também que é importante é dar liberdade na preparação de proposta. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando estava na Promon, Polo de Guamaré. Quando nós recebemos a documentação, vimos que o projeto não estava legal. Nós modificamos o projeto sem falar na época com a Petrobras.
apresentamos um preço, menor preço. Todo mundo chamou, William, você ficou doido? Você mergulhou para ganhar isso? Eu digo, não mergulhei para ganhar isso. Apresentei minha proposta. Quando a Petrobras viu, técnico é técnico, né? Ele olhou, sentamos, discutimos, a Petrobras aprovou. Naquele projeto nós economizamos 900 toneladas de tubo. Hoje não consegue fazer isso por causa da lei, né? Então, o que? Então, por isso que eu estou dizendo, essa lei não pode engessar a engenharia. A questão de executar a engenharia hoje vai mais além. Como eu disse, 23, 24, as grandes operadoras vão começar a precisar de engenharia aqui. Se a gente não trabalhar para a engenharia existir agora, não vai ter. Simples assim. Simples assim. Eles vão continuar com seus frame agreements, como existe hoje. Hoje já é uma dificuldade entrar, mas nós conseguimos alguns frame agreements com operadores estrangeiros. Mas será que nós vamos ter gente quando precisar? Pois é. Se não tiver serviço, não vai ter. Posso fazer uma provocação? Pedir para cada um dos colegas escolher um tema que seria a sua proposta de modificação e discorrer sobre ela. Eu vejo, por exemplo, que você está muito em cima da lei. Então, a sua proposta seria modificar a lei, retirar a lei? Regulatório. Não, seria no mínimo modificada. No mínimo modificada. Do jeito que está hoje, quando eu disse. Valorizando Não a dá para engenharia. você contratar para fazer bicicleta e fazer uma refinaria com o mesmo critério. Eu tenho uma observação, só que talvez a gente esteja aqui com um problema existencial. Nós estamos com um problema aqui que a lei ela só se aplica à Petrobras. Que é uma deformação do mercado. Pois é. Então, a Petrobras, nós estamos falando aqui da engenharia, né? É mais ou menos o que eu quis dizer entre 97 para cá. Era única. Ela é a única de fato. Mas ela poderia dizer assim, eu baixa de 51% a participação do Estado e ela está fora da lei. Não precisa mais seguir a lei. Mas tem um aspecto. Porque, não, deixa eu só concluir o raciocínio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que se nós não tivermos essa visão fora a Petrobras agora para tratar a engenharia, a gente cai na armadilha de ficar sempre pensando na Petrobras. A Petrobras salvar a engenharia nacional. É isso que eu estou preocupado. Não. Tomar o cuidado disso. Não, peraí. Eu acho o seguinte, você está falando em Petrobras. O grande problema aqui no Brasil é que o grande contratante foi a Petrobras. Foi. E os engenheiros hoje pensam como engenharia de Petrobras. A gente vê isso na indústria privada aqui. Volta e meia eu digo, não precisa fazer isso. Ah, não, mas nós aprendemos assim, mas isso não é necessário. Então o cara quer projetar com aqueles requisitos. A maior dificuldade que eu tenho quando vou discutir engenharia é isso. O cara começa a pensar muito, eu estou acostumado a fazer isso, estou acostumado a fazer isso no projeto Petrobras. Lílio, então deixa eu pegar um gancho com você, porque ele falou da lei. Quer dizer, a lei, você comentou da lei só para a Petrobras, que é uma deformação, e você falou em incentivos. Dá uns exemplos de incentivos para nós. Incentivo? Primeiro incentivo, não limitar a inteligência. Engenharia não pode ser limitada. Você tem que deixar o técnico, o engenheiro, pensar sem limite. O troço mais importante é dar liberdade ao engenheiro para pensar. Todo mundo fala, vai custar caro, talvez custe um pouquinho mais, mas no final é mais barato. Outra coisa, engenharia, o incentivo para a engenharia, ela tem que ser negociada como inteligência, como engenharia, não por preço. Em vários países, tem vários clientes que fazem uma competição de inteligência que pede o preço. Por que ele não pode fazer isso aqui? Faz uma proposta em duas fases, técnica e comercial. Comercial não é tão importante quanto a técnica. Dá um peso muito forte na técnica e um outro peso na comercial. Por que não? Mendonça, que ideia você tem? Essas duas são muito boas, né? A parte da modificação do marco regulatório não é o caso aí da Petrobras, mas pode ser do setor de óleo e energia como um todo, né? Marco regulatório é sempre algo bom de você toda hora questionar e verificar se você não está cometendo excessos, né? Via de regra, sempre há excessos, né? Para um lado ou para o outro. Mas, aliado a essas duas questões, o que eu sinto e vejo é essa falta de alinhamento para aquilo que você vai precisar no futuro. Vejo os dados, né, serem analisados com muita superficialidade para definir demandas
e oferta de recursos apropriados para daqui a pouco, né? Então, vejo no médio prazo, né, algo que você pode preparar alguns engenheiros existentes já, né, que já têm experiência, formando turmas novas, saídas da faculdade para trabalhar em detalhamento, ou mesmo na operação, quer dizer, em toda a cadeia de valor. E aqui eu não estou falando só do engenheiro da cadeia de valor principal, né, mas cada vez que o investimento desse entra a operação, isso se desdobra na cadeia de suprimento, o primeiro elo, o segundo, o terceiro, tem a engenharia para todo mundo, é logística, engenharia de manutenção, confiabilidade, corrosão e por aí afora. Então, é olhar esse quadro profundamente, né, para fazer um alinhamento daquilo que vai ser necessário formar, dentro dessa perspectiva que o profissional de hoje não é aquele profissional que vai do passado, que ele se aprofundava numa determinada... Até hoje precisa em alguns casos, mas você precisa de uma visão mais ampla. A USP, se eu não me engano, ou a Politécnica, a Poli, a USP, né, da Universidade de São Paulo, em 2017 estava criando um curso de engenharia da complexidade. Ou seja, não é uma engenharia que você vai tratar somente da questão verticalizada ali, mas é aquela visão globalizada que você tem que ter de operações complexas para você poder ser um excelente engenheiro. Isso se faz lá fora. Então, quando você for precisar de alguém que traga os melhores resultados na fase inicial da engenharia, do projeto e tal, você vai precisar de uma pessoa assim, preparada dessa forma, e não o perfil do passado. Então, o alinhamento de Estado, olhando essa perspectiva futura, ela tem que começar agora, considerando curto, médio e longo prazo, né, para aproveitar essas, não sei se vem aí, mas são essas 50 peças. Pode falar, não. Eu vou só complementar. Não, então eu ia pedir para a gente fazer um fechamento, cada um poder fazer seus comentários finais. E aí comecem com Deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse negócio. Não um comentário final, não, mas aproveitando isso que o Mendonça falou, eu acho o seguinte, como incentivo, na empresa o incentivo é fazer o mais barato possível e tirar o seu resultado no final, a melhor margem que a empresa puder fazer. Então, qualquer empresa vai vir para cá nessas condições. O incentivo, para mim, de Estado ou governo, é retirada de tributos para quem investe no Brasil em capacitação. Então, por exemplo, você tem hoje todo esse problema aí de discussão de royalties, disso e aquilo, para ter dinheiro para pagar serviços ou folha de pagamento, que isso é a discussão, né? Você não vejo lá, em momento nenhum, o pessoal querer mudar a lei dos royalties para isso. Por exemplo, uma pessoa quem vai fazer um investimento desta ordem que nós estamos falando aqui, o governo não podia deixar de prestar atenção nessa quantidade de dinheiro que virá, incentivando que essa engenharia fosse feita no Brasil. Como é que ele faz isso? A empresa chegar e fazer no Brasil sem tributação. Para que eu vou tributar um investimento que vai vir de fora? Não tem sentido. E se eu vou poder usufruir do desenvolvimento tecnológico e científico, cara, isso é igualzinho você investir no saneamento básico para não ter doente. Você diz, pô, mano, saneamento básico não é adequado. Não posso investir agora. Tem que investir, porque senão você vai gastar na saúde aqui, né? Essa, assim, grosseiramente falando, eu sei que claro que não é a mesma coisa, mas não tem sentido não ter um sistema desse. Né? Não é a produção, cada um que vai discutir as suas capacitações, os produtores de conexões, válvulas e tudo mais, que se faz muito bem no Brasil, tem que lutar para tentar botar o produto dele. Agora, a concepção é investir desses... Quer dizer, a minha sugestão é essa. A minha vai ser curta, vai ser uma frase. Reconhecimento do valor da engenharia. O resto é consequência. Se reconhecer, o resto é consequência. Financiamento, a maneira de contratar, etc. Muito bem. Eu acho que tem uma, como eu já disse antes, a minha deformação da engenharia. Acho que a nossa discussão ficou muito mal conduzida quando a gente
separou esse assunto do óleo e gás em upstream, downstream e midstream, que são especialidades, mas na realidade eu considero o seguinte: eu só produzo petróleo porque eu tenho gente querendo consumir gasolina, diesel, querosene. Se não tiver isso, não adianta. Então, para mim, vale muito mais o mercado que eu pretendo ter e garantir esse mercado com inteligência, do que ficar focado naquilo que é uma fase. E nessa fase eu nem sentei com os árabes ainda para botar os meus 3 milhões lá, hein? Não tenho nenhuma experiência nisso. Eu sei produzir muito bem, mas não consegui vender 3 milhões de barris aí por dia. E boto todo dia 2,5 milhões de combustível num país como o Brasil. Ninguém valorizou, por exemplo, o fundo de barril, que foi uma modificação que a Petrobras fez com a engenharia nacional, de modificar todas as refinarias para receber o óleo nosso, que antes tinha que ser um blend. Antes o nosso tinha o deságio para vender lá fora e um ágio para comprar com $15. Né? Mas se fala pouco. Por quê? Porque veio, obviamente, graças a Deus, um grande benefício aí do Brasil. Ok. A minha frase volta à mesma do Miller, né? Precisamos valorizar a nossa engenharia, reconhecer sua importância, as consequências de uma não engenharia, como disse o Roberto, ex-presidente da ABM, quando fundou aquele viaduto em São Paulo, que não é problema de engenharia, é problema de não engenharia. E hoje nós estamos vivendo no país um momento de não engenharia. Temos que acabar com essa ideia que eu tenho na minha família, por exemplo, que ninguém quer nem ouvir ser engenheiro. O cara fala assim: não, você está maluco. Então, por que isso? É uma deformação. A nossa engenharia não está sendo reconhecida. Precisamos valorizá-la. Isso envolve uma participação do Estado. Eu peguei alguns dados também das últimas, as profissões mais procuradas agora, mais recentemente, e de engenharia só tem civil. O resto é computação, controle e automatação, engenharia de produção e química. A engenharia civil, assim, ela foi a única... Estrutura sempre tem serviço. Serviço, né? E assim, a última coisa, né, que eu acho que poderia ser colocado aqui, nós já tivemos experiências no passado de ações para fortalecer a engenharia, para fazer uma opção de coisa, fortalecer uma opção de coisa em tudo que era lugar da cadeia de valor de óleo e gás. E essas ações, via de regra, elas não tinham sincronismo com o que estava acontecendo nos empreendimentos, nos investimentos. Ou seja, quando você tomava uma iniciativa, aquilo demorava tanto para acontecer que quando você tinha ela pronta, por exemplo, a formação de pessoal foi uma delas, você tinha ela pronta, os investimentos já acabaram, já estavam em crise, então você tinha tantas mil pessoas formadas, treinadas, capacitadas, etc. Então eu deixaria essa mensagem que é o sincronismo, né, com todas as ações que nós estamos vendo no futuro. Isso é fundamental, não basta fazer o processo pelo processo, sim para atingir uma determinada meta no futuro que vai ter sincronismo com aquilo que você está fazendo, senão não adianta nada. Muito bem, gostaria de agradecer. Antônio Miller, nós aqui agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade. Mano, Mendonça, pelo papo. E desafiador até conversar sobre isso, né? Porque estruturar essas ideias é um negócio complexo. Porque vem as experiências pessoais, vem muito complexo. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você pela oportunidade. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado.